Ilustríssimo Prefeito Municipal Marcos Sanfelice, Primeira-Dama, Vice-Doutor Josimar, sua esposa, vereadores e vereadora presentes e público presente. É com enorme satisfação que estou hoje a tomar posse desse cargo de vereadora do município de Sandovalina. Com orgulho de mulher, porque éramos muitos e agora somos poucos, mas poucos com qualidade, inclusive de votar hoje numa chapa livre de nenhum tipo de corrupção. Eu acho que isso é um mérito para hoje no nosso município. Pensei em muitas formas de escrever esse discurso, mas resolvi optar por falar um pouco de mim, porque muitos me veem na rua, mas poucos sabem como foi a trajetória de chegar até aqui. A vereadora que hoje toma posse desse cargo não é somente a esposa de Nilton Sobral ou a doutora Mônica veterinária, e sim aquela mulher parecida com muitos de vocês, nascidos e criados nos campos onde existia agricultura familiar de forma simples, mas que hoje se tornaram cidadãos dignos de pertencer a este município. Sim, aquele tempo era difícil, mas tudo foi superado. Eu sempre acreditei que com fé, coragem e humildade, sim, era capaz de chegar aqui, por exemplo, onde cheguei, e a profissão que eu sempre quis. Por isso que eu trabalho, porque eu gosto muito da minha profissão. Eu digo isso porque é importante que saibamos reconhecer qual a nossa origem e fazer para merecer esse cargo que nos é dado aqui hoje. O cargo capaz de não só transformar nossas vidas, mas a vida de cada um de vocês aqui, cidadãos sandovalinenses. Peço assim, em nome do Senhor do Tempo e das grandes obras, que abençoe essa mesa do Poder Legislativo aqui presente, no governo do Senhor Marcos Sanfelice e Dr. Josimar, para que não se perca a nossa verdadeira identidade e que se possa governar para todos, sem discriminação. Quero salientar ainda a importância de nós, mulheres. Eu e a Amanda estamos hoje aqui representando vocês. E nós não estamos só representando um número, 45. Estamos, sim, representando toda uma nação de mulheres que são capazes, sim, porque nós saímos do direito de votar a estar aqui, participando do poder público. Conforme disse a nossa excelentíssima presidência Dilma Rousseff em seu discurso da ONU, esse será o século da mulher. Eu espero que nós também tenhamos cota, como outras nações, de garantir o nosso assento aqui, para quando qualquer uma de vocês se lançar candidata, não ouvir a frase, você entrou para valer ou para tapar buraco? Como se mulher fosse como linguiça. Não, nós somos capazes, nós não temos o preconceito da nossa imagem estar afiliada somente a fazeres domésticos. Nós temos capacidade, tanto quanto os homens, de liderar e trazer progresso à nossa cidade. Cidade essa, do Pontal do Paranapanema, que eu pretendo, junto com a Câmara e o senhor Marcos Sanfelice, trazer uma cidade próspera. Um Pontal que seja visto não em competição com o Vale do Ribeira, qual mais pobre, qual menos desenvolvido. E sim, onde nossos agricultores assentados têm a dignidade e orgulho de dizer, eu sou produtor, eu sou sandovalinense. Sim, não sou nascida em Sandovalina, mas fui nascida e criada na fazenda vizinha. E de vizinha passei a moradora daqui. E eu quero agradecer a todos vocês, aos meus eleitores, à minha família, que foi de muita preciosidade para a obtenção desse cargo. Quero agradecer a pessoa do meu pai e do meu avô, que com as mãos largas de tratar da terra, me ensinaram a ter dignidade e buscar com garra somente aquilo que me pertence. Quero agradecer ainda a pessoa de Francisco João Ferreira Jacinto, porque ele me ensinou a ter garra e dignidade e colocou na minha cabeça que eu poderia superar os meus obstáculos. Obrigado por todos, por terem recebido em seus lares, pelos olhares sinceros, pela esperança, porque a esperança mostra que uma Sandovalina próspera, sem interesses
ou para grupos de famílias, mas sim para o bem maior de todos aqui. Um muito obrigado a todos que colocaram e retiraram pedras. A pessoa e amiga e marido, Newton Sobral e sua família. Eu quero agradecer de coração, porque eu cheguei e pretendo continuar. Valeu, seu novo amigo.